Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse programa, mas, independente da hora, eu sei que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Hoje, a gente trouxe uma convidada diferente. Ela é terapeuta, é especialista em autismo e TDAH. Inclusive, já vou adiantar um pouco do assunto. Adulto também pode ter, tá? Às vezes a gente fica com vergonha de fazer alguma coisa, de ir no consultório, mas ela tem a solução. Então, sem mais delongas, eu apresento aqui a Fran, a nossa terapeuta de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder esclarecer para as pessoas, para ter mais acesso às informações, né. Sou especialista no autismo, tanto infantil quanto adulto, e espero poder passar para as pessoas que a gente tem possibilidade sim, de ir atrás de diagnóstico e de melhorar a qualidade de vida, tanto infantil quanto os pais que se reconhecem nos filhos. É, isso é bem interessante mesmo. Para a gente já começar, já quebrando o gelo, quero que você fale um pouco do seu Instagram. Vai aparecer o arroba dela. E a família tá tudo bem. Eu fiquei um pouco curioso. Então conta pra gente, de onde surgiu essa ideia, de onde veio? É bem curioso mesmo. Vamos lá. Eh, eu tenho uma criança, hoje ele está com 13 anos, o nome dele é Dudu, Eduardo, Legal. e ele é autista. Quando ele era pequeno, a gente estava na função de diagnóstico, eu ainda não era profissional da saúde, né, não tinha nada a ver com terapias, eu era simplesmente a mãe do Eduardo. Nesse sentido, eu era uma pessoa perdida e eu não sabia cuidar do meu filho. Eu ia em outros ambientes que não explicavam muita coisa, era muito mecânico, né. E eu precisava entender o meu filho. Eu não sabia o que falar para ele. A primeira coisa que eu dizia para ele é: "Meu filho, você é igual a todo mundo?" Aí ele fazia que não. Eu falei: "Então, ser diferente tá tudo bem. Ser é diferente e tá tudo bem, filho." Então a Que gente legal. cresceu com essa função de explicar para ele que tá tudo bem, ele pode chorar, tá tudo bem ele ficar triste, tá tudo bem ele não atingir aquele objetivo que o coleguinha atingiu, porque ele tá fazendo, mas ele tá fazendo diferente. Então acabou ficando o "tá tudo bem". E aí como que eu ia passar isso para as pessoas, né? Eu comecei a estudar, fui na Que função de legal. cuidar do meu filho e eu digo: "Eu vou precisar mostrar isso para que as crianças entendam." Então eu busquei um mascote, um tatu, porque era fácil uma criança visualizar e eu dizia: "Olha o tatuzinho, esse é o tatu do bem." Que legal, gente. Olha só que ideia sensacional. Tá tudo bem. Pode continuar. Continua contando que eu tô E a gostando. questão da família, virar família, tá tudo bem, é que, a gente não sabia cuidar do meu filho, né. A gente não vem a criança não vem com manual de instrução quando nasce, né. Então, tanto eu quanto meu esposo, a gente não sabia como lidar com aquela situação. Então a gente foi buscar informação, porque eu penso assim, ó, o que que você vai fazer com a informação que foi dada a você? Eu tenho um diagnóstico, foi dado para mim, digamos, uma sentença, que é o que todo mundo fala. O que que eu vou fazer com isso? Eu posso me vitimizar, eu posso chorar até morrer, né. "Ai, meu filho tem um problema, vou buscar, conforto nas outras entidades privadas ou no SUS", mas o que que eu vou fazer? A informação é minha, o filho é meu. Então eu fui estudar, e o meu esposo também. Então eu virei terapeuta e ele acompanhante terapêutico. Então virou família, tá tudo bem. Que legal, gente, que mudança. Ela já matou até a próxima pergunta que eu ia fazer, porque eu acho que como pai, eu sou pai de 3, receber uma igual você contou, uma sentença dessa, a gente tem que escolher, eu vou vitimizar, não vou vitimizar, o que que eu vou fazer, para onde eu vou ir, e agora? Você simplesmente pegou uma dor que você teve e transformou ela como ajuda às pessoas, que também têm essa dor, né? Inclusive, eu queria entender um pouco. Antigamente não tinha tanta coisa assim de autismo, não tinha tanta coisa de TDAH. Você já pesquisou por que que tá tendo tanto? De onde surgiu isso? Por que que tá tendo uma explosão nesse sentido? É que na verdade é assim, ó, tinha, porém não tinham profissionais qualificados para fazer esse diagnóstico corretamente, Show. né, e as pessoas tinham muito vergonha de procurar, né. O que que acontece? Tem vários fatores pela questão do autismo, né, ambiental, genético, medicamentoso, então tem várias situações, só que antigamente era mais escondido.
As pessoas tinham uma questão social mesmo, tá? As pessoas tinham uma criança diferente em casa, não se falava para os outros, escondia-se essa criança em casa, ela não saía, e quando era um autismo, nível 3 de suporte, que era o mais severo, na pior da hipótese, eles trancavam essa criança numa instituição, para não ter contato com a sociedade. Então, isso era antigamente. Então, a gente não via o que acontecia, né? Era as crianças mais internadas antigamente, eles falavam muito assim, ó, é a criança que é aquela da PAI, é aquela que é internada, né? Então, eles tinham muito esse receio de falar e mostrar para a sociedade que tinha uma criança, porque quase não tinha profissional habilitado, então o tratamento era muito difícil, né? Hoje não, hoje a gente já tem mais pessoas habilitadas. Caraca, até surgiu uma ideia aqui muito louca. Será se então, naquele tempo que tinha hospício, que tinha aquelas coisas, as pessoas não eram, assim, loucas, elas eram autistas? É correto afirmar É isso? correto afirmar, nem todos, né, tem alguns que tinham alguns outros problemas de saúde Distúrbios, mental, né? podendo ter uma esquizofrenia, ou uma bipolaridade, talvez sim, mas a maioria deles hoje, foi constatado que eram autistas sim, eram tratados de maneira errônea, né, então descobrindo o Caraca. tratamento, desafogou muito a questão do hospital psiquiátrico. Por isso até que não existe mais hoje em dia, assim, hospício. Hoje em dia não é comum a gente falar hospício. Antigamente tinha camisa de força, aquela loucura. Isso. Hoje, se olhar na internet, tu vai ver que tem vários casos de crianças autistas amarradas antigamente em hospital psiquiátrico, presas a tubulações. Então, tem casos muito severos que a gente vê hoje que eram antigos, né? Mas existiu, tem todos os relatos dos hospitais psiquiátricos, né? Então, com Gente, o que loucura. tratamento adequado, com os profissionais habilitados, essa realidade mudou. Porque as terapias fazem toda a diferença, toda. Ah, eu acredito mesmo, porque realmente, né, o que era o normal antes, entre aspas, normal, é óbvio, hoje em dia sumiu, né? Não tem mais essas coisas. A gente vê muitas pessoas buscando por tratamento e, cara, que legal. Mas eu quero ainda falar mais um pouco de você para a gente entender e se contextualizar. Beleza. Você enfrentou um desafio muito grande. E como é que foi o, tipo assim, eu ia falar o maior desafio, mas a gente entende que o maior desafio eu acho que é receber aquela sentença, né? Como é que foi assim a sua experiência? Você recebeu de cara, você já pensou, não, eu vou estudar, eu acredito que não, né? Ou Não. qual que foi a sua primeira impressão e como você conseguiu mudar isso? Bom, recebi o diagnóstico, já para mim já foi muito diferente, porque, quando meu filho nasceu, ele já nasceu e foi direto pra UTI. Então eu já sabia que ele tinha alguma coisa, né, então não era uma coisa muito diferente para mim. Eu sabia que ele era diferente, porque ele não sabia respirar quando ele nasceu, então ele já foi para o respirador. Depois Putz, quando ele foi para casa, ele tinha crises com barulho, passava uma moto na rua de casa, ele fazia assim, ó. E isso me deixava muito aflita, caraca. porque o que que essa criança tem? E aí ele parava de respirar, ele trancava a traqueia. E isso me deixava muito aflita. Então, a minha dor era que, desde que ele nasceu, ele teve um acompanhamento médico no hospital, até 1 ano e meio, digamos assim. Todo mês a gente chegava lá, o médico dizia assim: ó, dá essa medicação para ele. Não é isso, tá descartado. Mês que vem volta. No outro mês eu voltava, dava outra medicação. Tá descartado, não é isso? Volta. Então, a minha dor foi chegar a 1 ano e meio dele, sem saber o que ele tinha, para no último dia, e isso foi assim o boom da situação, eu estar dentro de um hospital com um médico e com alguns residentes. O meu filho, cada vez que chegava, o médico fazia um chocalho assim com chaves. E Hoje eu ele se sei o que é isso, é um assustava. teste, né? Aham, Hoje, sim. trabalhando na área da saúde, eu sei que isso é um teste, mas toda a vida ele falava a frase que me irritava: "Oi, garoto estranho". E Caraca. aí, ele fazia aquele negócio e aquilo desencadeava uma crise no meu filho. Nossa, isso é um profissional. Muito renomado, hein, que olha, muito Caraca. renomado, que bem conhecido aí em Santa Catarina. E Gente. naquele dia, eu senti uma dor maior, eu senti um desprezo. E aí eu bati na mesa, assim, chorando como mãe, porque eu não era profissional, "Você não vai me falar o que ele tem nunca?". Aí ele estava, eu acho que num péssimo dia, ele levantou e falou assim: "Vou chamar a segurança, porque você está me desacatando", e saiu.
Porque eu Caraca! estava muito indignada, eu estava batendo realmente na mesa, sabe, Sim. mas eu queria resposta, meu filho estava com 1 ano e meio, ele não dormia, eu não conseguia tomar banho, ele não falava, ele não fazia o que as outras crianças faziam, então eu queria respostas. E aí as residentes, que estavam ali acalmando, que viram ele em crise: "Mãe, você ainda não sabe que ele é autista?" Eu: "Como assim?" Meu Deus, tu passou 1 ano e meio sofrendo sem saber do que estava sofrendo. Sem saber o que que era. E aí o que foi que eu fiz? Caraca. Eu fiz uma coisa que é, eu vou na direção do hospital, vou pedir uma cópia do prontuário do meu filho e vou em um outro profissional, porque eu preciso entender se elas estão falando que ele é autista e ele não quer me dizer, espera aí, vamos entender o que está acontecendo. Então fui, paguei uma consulta particular, levei o prontuário do meu filho e lá ele falou: "Não, mãe, esse teu filho não é um garoto estranho, ele tem autismo e tem tratamento, só que é caro. Já vou te falar, não é nada fácil". Eu: "Ah, tá bom". Aí é que veio a pior dor, porque meu marido trabalhava de motorista, eu não estava trabalhando fora, porque ele tinha inúmeras crises, eu não podia mais É, trabalhar imagino fora, que né, já é então difícil uma criança comum, imagina uma criança com autismo. en E qual é o grau? É o primeiro, segundo, quando terceiro? ele nasceu, que tá até 1 ano e meio, ele era nível 3 de suporte, ele não falava, ele tinha muitas crises, ele usava capacete, ele se machucava, né. Nossa. Hoje o meu filho tá com 13 anos e hoje ele é nível 1 de suporte, leve. Então é possível fazer alteração? Totalmente, Tipo assim, pô, eu cheguei totalmente. nível 3. Então o que que define esse nível? Explica um pouquinho pra mim, porque eu achei que antes era assim, era um nível que seria algo fixo para o resto da vida. Existem situações, tá. Não é todos que vão conseguir voltar, né, passar para um nível mais baixo, porque depende muito do que você vai fazer com essa informação que está sendo passado para você. O que que você vai fazer com isso? Como eu falei, você vai se vitimizar, você vai esperar que o profissional, porque assim, ó, uma terapia hoje é em torno de 30 minutos, no máximo, estourando a 40 minutos, tá. Tu acha, como pai, tá, vou te fazer uma pergunta, que em 30 minutos eu vou conseguir, uma vez na semana, fazer diferença na vida do teu filho? Quem é que Ah, fica mais tempo com ele? com certeza são os pais, né, não tem nem como. Então, a diferença é, quando você for fazer a terapia do seu filho, faça o que eu faço no consultório. Chame os pais, deixe os pais ver a tua terapia, ensina eles como acontece e diz para eles: ó, o dever de casa é esse. Você vai fazer tarefinha com seu filho. Semana que vem, quando você voltar, você vai me mostrar a evolução dele com base no que eu te ensinei. Que que choque de realidade. É Que assim. choque de realidade. Porque, assim, eu confesso, eu tenho um sobrinho autista, a minha irmã, a mãe desse menino, também tem um laudo de autista, e sim, é tranquilo, não é uma coisa de outro mundo, eu não acompanho eles tão de perto, eu confesso Uhum, isso, né, eles estão morando atualmente lá no Mato Grosso, não acompanho eles tão de perto, mas não é uma coisa de outro mundo, a gente conversa, ele brinca com os meus filhos de forma normal, eles não têm nada de diferente. Então, assim, o mundo autista que eu conheço hoje é bem perto, bem próximo, mas não é algo. Ela faz terapia sim, não estou falando que não faz, é óbvio que uhum. faz. Tem que Mas fazer. eu pensei que seria algo assim, pô, tem que conviver com aquilo. E, na verdade, não, não é só conviver, Não, é literalmente um tratamento. isso. É literalmente um tratamento. Eu Caraca. costumo eu costumo fazer o seguinte, tá, eu tenho um diferencial muito grande, que foi o que eu fiz com o meu filho, né, porque a partir do momento que eu comecei eu mesma a tratar meu filho, é que eu vi a diferença. Existem profissionais que eles estão ali pelo dinheiro, pela agenda cheia, e existem profissionais que estão ali pelo que amam o que estão fazendo. No meu caso, eu amo o que eu estou fazendo, eu aprendi a cuidar do meu filho e a minha missão era: eu vou ajudar o outro. Então, assim, ó, o que que você faz? Você ensina para os pais que não é só o fator terapêutico. Quando eu acolho uma criança no consultório, eu acolho a família, que é o que os outros não fazem. A mãe fica no lado de fora, ou o pai, ou às vezes a avó, e a criança vai ali, no final eles entregam, né, para a família. Eu não faço isso. Eu chamo a família para junto comigo, porque eles têm que me ajudar a cuidar daquela criança. E se eu não passar informação para essa família, eles não vão saber como seguir. Então, o que eu faço é o que eu passei,
Eu não quero que o outro coleguinha passe. É, isso é bom, realmente isso é diferente. Inclusive já entra na pergunta que eu queria te fazer. Você fala muito de cuidado, desse sentido, como é que é isso na prática? Como é que é esse cuidado na prática? Primeira coisa, assim, ó, não é só a terapia, tá? Em consultório em si, né? No meu caso, eu tenho a ecoterapia, que é fora, que é com os animais. Então, eu levo as crianças fora de um ambiente terapêutico, de sala, para contato com os animais, ambiente externo. Então, as crianças precisam ter várias experiências, assim como a questão de alimentação também. Tem criança que chega para mim que tem seletividade alimentar. Muito. O autista tem muito disso, tem rigidez cognitiva, seletividade alimentar, não come, não quer experimentar coisas novas. Então, o que que a família precisa entender, a priori? Ela precisa entender que tem outros métodos que vai fazer essa criança melhorar. Então, assim, tem pais que chegam para mim e dizem assim: eu tô dando tal remédio, tal remédio. Eu já entro em pânico. Porque assim, ó, o meu filho tomava um monte de medicação e eu tirei tudo. Tudo, tá. Que Então, o legal. que que acontece? A gente tem produtos naturais que são a favor dessas crianças, que são suplementação vitamínica, que são conhecidos como os nutracêuticos, né, muito naturais, e a gente tem florais, remédios homeopáticos. Só que as pessoas têm uma cultura, né, muito ruim, que eles dizem assim: "Ah, isso é chá, chá não vai dar certo". E acabam um passa para o outro que não dá certo, e quando você vai prescrever um nutracêutico ou um floral para essa criança, a pessoa diz: "Ih, nem vou dar, não vai dar certo". Porque é um chazinho, né? Inclusive isso já entra numa outra pergunta que eu queria te fazer, isso é um tipo de preconceito, né? Muito, E muito. quais os preconceitos hoje existem ainda nesse mundo de autismo? Você que está lá dentro, convivendo no dia a dia, o que que existe de preconceito no mundo do autismo que eu acredito que ainda tenha bastante? Tem muitos, né. Primeiro, eles acham que o autista ele tem que ser burro, né. Sendo Então que assim, na verdade eles são mais inteligentes que a gente, muito né? O inteligente, meu né. primo, meu primo, o meu sobrinho, ele sabe todos os órgãos do corpo. Eu não sei. Ele sabe todos os planetas. Até eu tenho dificuldade de lembrar os É planetas. bem assim mesmo. Então, assim, ó, o autista ele é muito inteligente, só que ele é movido de uma maneira diferente de funcionar, né. Então ele tem os hiperfocos, né, então ele vai saber tudo de muita coisa. Não que ele não saiba da outra, mas é que o interesse dele é aquele. Uhum. Então ele vai se tornar o melhor que tem. Então, assim, ó, inclusive ó, pessoal, inclusive uma dica aí, ó, pessoal que tem empresa, que quer contratar funcionário, contrate um autista. Sabe por quê? Ele vai ser top. Ele não vai errar. Presta atenção nisso. Caraca, eu acredito nisso porque quando a gente vê, por exemplo, um autista que é bom com números, meu Deus, dá um banho em qualquer pessoa. Sim. E assim, ó, as pessoas acham, ele é tipo um dos preconceitos que tem com as crises, né? Gente, essas crises, elas funcionam à base de gatilhos. Então, quando você é uma pessoa, uma criança ou um adulto que é tratado, tá? Tem medicação, faz uma terapia, você vai agir com previsibilidade. E quando a sua família é instruída, a família sabe o que está acontecendo no entorno, age com previsibilidade, então essa crise vai ser menor, então vai conseguir instruir e não precisa ter esse preconceito de medo de uma crise de autista, ele não vai sair aí te espancando, gente, não é isso. Ele só precisa de um tempo de conforto para poder se regular. Então, isso é uma também que eu gostaria muito de passar, é sobre o colégio, né. A gente passa eu como mãe também passo, né, não é porque eu sou profissional que não passa isso, né, porque eu continuo sendo a mãe do É, Dudu. ainda tem um filho autista dentro de Sim, casa. o colégio tem muito disso. As famílias que não têm pessoas com dificuldades, não ensinam o valor e a empatia para os seus filhos. Então, quando chega na escola, acaba as crianças sofrendo muito bullying, porque as crianças não são educadas em casa. E eu acho que precisa partir do ser em casa, educar o seu filho para que nem todo mundo é igual. É, isso é verdade. Eu acredito que isso, tanto no, tipo, simples dirigir no trânsito, até um caso extremo como esse, ele vai ser um diferencial na sociedade. Sim, Porque se você é instruído dentro de casa, você vai espelhar na rua aquilo que você você vai ter aprendeu. valores.
tem valores, tem princípios, tem tudo que você precisa realmente para conviver na sociedade, né. Isso é realmente diferencial. Ó, não vale seu filho, mas eu quero saber um caso de transformação, porque assim, sinceramente, tá de parabéns pelo cuidado que você teve com seu filho. Eu acredito que por conviver com ele por mais tempo, isso até facilite, né, essa transformação. Sim. Então, conta pra mim de algum paciente seu, qual foi o caso mais inesquecível, assim, que você teve de transformação? Eu achei interessante, descobrir que pode ir de um nível para o outro, né? Pode tanto melhorar quanto piorar também, né? Sim. Então conta pra gente, qual foi o caso? Bom, tem uma criança que essa foi assim, não é que seja o meu xodó, mas é que é uma fonte de inspiração, porque Legal. eu consegui exatamente transformar como eu transformei meu filho, né. Essa criança chegou para mim, o nome dele é Enzo, a mãe estava muito perdida, não sabia o que fazer, a criança não comia, não se alimentava, não sentava na mesa de forma alguma, e tudo que falava, falava enrolado que ninguém entendia o que ele queria, né, então e sem contar as crises sensoriais, se machucava muito, o banho quase não tomava direito, o cabelo não cortava, era muito complicado, sono muito agitado, né. Então eu comecei a trabalhar com o Enzo, a questão de brincar e na época ainda falaram assim para mim: "Nossa, mas você só brinca com ele, e ela ainda te Che paga pra fazer tá isso?" me pagando pra eu brincar com meu filho. Aham. E me falaram na época: "Mas ela ainda te paga pra você brincar com ele de casinha?" Falei: "Olha, não é de casinha, você tem que mudar a visão, porque o que eu tô fazendo com ele é toda uma ambientação como se ele estivesse em casa, né, eu não trato o consultório como um ambiente fechado, eu transformo o consultório numa peça da casa da família, para que ele possa entender que isso pode se repetir em casa. E com essa cozinha, né, brincando com essa comidinha, ele vai chegar a comer". E aí, até que um dia eu recebi uma ligação, depois eu acho que de uns 4, 5 meses, da mãe, né, e ele falando pra mim, eu fiquei assim em choque: "Tia Fran, quer pizza?" Eu: "Caraca, como assim? Que legal. Como assim?" Porque eu era a brincadeira que eu fazia com ele, né, "Vamos pedir uma pizza no telefone?" Eu pegava um aparelho de telefone fictício e ficava com ele, né, "Vamos, mas primeiro a gente tem que cortar o cabelo, tomar banho, arrumar a mesa", então eu fazia todo uma situação. E aí a mãe falou pra mim: "Fran, ele tá comendo". Caraca, gente, que legal. Aí caíram de pau em cima de mim, né, porque eu ensinei o guri a comer Vai pizza. comer pizza, logo pizza, pô, a Não terapeuta tinha uma coisa ensinou mais a comer saudável pizza. para tu ensinar para essa criança, então assim, dentro do que eu entendo que uma criança seletiva não tá comendo, óbvio que eu vou transformar aquela receita. Eu não Sim. vou fazer uma coisa, né, terrível. É, não saudável, né. Então Nossa, mas eu assim, até arrepiei nessa história. eu ensino Que a família legal. como modificar a receita também, para que aquilo fique legal. E eu levava pronto a comidinha para o consultório. Então ele aprendeu, então assim, hoje ele corta cabelo, hoje ele, como diz a mãe, ele fala muito, eu tenho que pedir para ele ficar quieto. Então ele saiu do nível 3 para o nível 1. Que legal. Então não é só o meu, eu consigo fazer isso com outros. Gente, que legal. Mas eu fiquei meio assustado agora, você falando alguns sintomas, algumas coisas, né. Às vezes o meu pequeno, ele tem alguns sintomas desse. Eita, vamos fazer rastreio A gente então. vai ter que fazer o rastreio. Uhum. Mas como pai, por exemplo, a criança não quer comer, ó, pai, você tá me ouvindo, muitas vezes a gente quer fazer bravo, não, vai comer, tem que comer, se você não comer você vai ficar doente, etc. Eu prefiro um filho, eu falo porque eu já falei isso, tá, um tempo atrás, eu peço até desculpa diante de todo mundo, diante da terapeuta, falei: "Eu prefiro ter um filho, triste, mais saudável, do que um filho feliz, mais raquítico, sem saúde, etc. Como que eu, como pai, eu quero uma dica pessoal, Ok, vamos aproveitar, como que eu, como pai, eu posso instruir de uma forma certa o meu filho a levar aquilo que eu quero que ele faça, seja comida ou alguma coisa assim do ok. tipo? Primeiramente, eu acho que você tem que tentar visualizar o contexto, tá? Ele não tá comendo? Qual é o motivo que ele não tá comendo? Não é só chamar a atenção dessa criança, é entender qual é o alimento que ele não está comendo. Então, primeiro você tem que visualizar esse contexto, tá? Começa a anotar situações, né? Vamos lá. Ele não come comida com molho.
ou ele não gosta de misturar cores no prato, ou ele não come carne, porque tem fibra da carne, ou ele não come o frango porque está desfiado. Então são detalhes. Mas às vezes eu te entendo como pai, tá? Por quê? Porque a gente quer que o filho fique saudável, então a gente quer que ele Sim, coma. e comer é Mas às importante, né. vezes ele não consegue aquela textura. Ele não consegue, e se ele for forçar, isso pode dar um vômito, pode Sim. dar um problema muito grande, e aí a gente acha O que meu é tem dificuldade com feijão, por exemplo, com coisa molhada, estrogonofe, feijão, ele não come, não forço, longe disso. ok. Mas, por exemplo, um arroz, ele come um arroz e no outro dia ele não quer comer. Fala: "Não, não quero comer o arroz, hoje eu não quero comer". Esse tipo de situação indica sim que tem a Sim, necessidade? de rastrear, a gente precisa identificar. Até porque você me falou que você tem 2 pessoas na tua família. Sim. Então a gente tem o fato de hereditariedade, né, e genética. Então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Não vamos culpar os pais, tá. Vamos dizer assim, ó, existem vários fatores, né, que contribuem para um diagnóstico de autismo. Então, não é que alguém seja o culpado em si, mas a gente tem carga genética, a gente tem os fatores ambientais, né, a gente tem as gestações de risco, que pode ser que a pessoa não tenha nada, não tem ninguém na família, "Por que que meu filho nasceu autista?". Como é que foi a tua gestação? Você teve gestação de alto risco? Foi, exposta a antibióticos? Como é que foi? O parto, foi um parto tranquilo ou teve muito tempo de espera nesse parto? Então tudo são fatores que contribuem, tá. Então não Gente. existe um culpado, um vilão na história, existem fatores que podem ser que tenha ou não. Gente, que loucura! Isso é uma conversa muito esclarecedora mesmo. Legal. Ó, uma dica agora. Eu pensei, não, a gente não precisa de especialista para nada, a gente vê no YouTube e aprende. Cara, conversa com um especialista. Conversa, porque vai abrir os seus olhos para muita coisa. Isso é muito legal. E além de ser especialista, além de fazer no consultório, você também dá palestras, né? Sim, aham. Qual que é a maior, qual que é a frase ou então a ideia que você tenta transmitir nessas palestras? Qual que já fala aqui, já fala para a câmera também. Vamos lá, pessoal, olha só. Quando eu vou fazer uma palestra, eu foco sempre em famílias ou colégios, para mostrar para os professores que tem vida no autismo. Então, o foco da minha palestra sempre é o autismo e suas particularidades e falar o que você vai fazer com a informação que te deram. Sempre é isso, porque eu preciso impactar a pessoa para mostrar que ela tem esperança de mudar, que o autismo não é uma sentença e que a criança que recebeu esse diagnóstico ou o adulto, porque tem pais que se reconhecem nos filhos e ficam uma vida inteira sendo tratada como depressivos, né? Até muitos profissionais na hora, tipo professores, quando eu estou dando a palestra, eles se reconhecem nas crianças e, ai, mas eu tomo remédio para depressão a vida inteira e nunca melhorei. Então, assim, eu tento passar isso para que eles entendam um pouco mais e tenham uma melhor qualidade de vida. Sensacional, sensacional. Qual que é a frase ou então a ideia que você passaria para um pai, por exemplo, vamos supor: "Ah, agora eu vou fazer uma consulta contigo", isso é óbvio. Beleza. O que que você vai me passar para eu que estou começando nessa jornada, nessa caminhada? Primeiro, identificar todos os pontos que o teu filho tem que você vê que é diferente, né? Vamos Certo. começar anotando. Traga-me fotos, traga-me vídeos de situações que você tem que pensar assim, ó, a Fran não tá aqui em casa, mas eu queria que ela visse isso. Isso me deixa um tanto, com a pulga atrás da orelha, tipo a Sim. questão da alimentação, Aham. ou algum comportamento, por exemplo, essa criança quando vai brincar, ela organiza tudo para brincar? Olha só, Ela gente. empilha, ela ordena objetos ou ela separa por cores e tamanhos? Quando ela vai assistir um desenho na sala, ela senta um pouquinho mais torto no sofá ou ela fica se mexendo muito quando está eufórica? Quando ela anda na ponta dos pés, dá uma balançadinha nas mãos. Então são coisas que os pais acham que está tudo normal porque acostumaram com o filho, né? Tipo, ele nasceu, saiu da maternidade e o que eu aprendi de filho é isso. Então, para mim, essa criança é tranquila, é normal. Mas são diferenciais que um profissional vai te dizer: "Não, olha, nesse ponto a gente tem que investigar". Por exemplo, a questão da alimentação, é uma seletividade.
tá? Se ele não come ali a questão da comida com molho, com a questão do feijão, a gente tem que entender, nem tudo vai ser autismo, né? Sim, Mas é uma seletividade que pode indiciar alguma coisa. Então a gente precisa investigar, porque o quanto antes você identifica o beneficiado é o teu filho e a tua família, porque a intervenção precoce é garantia de sucesso. caraca. E eu acredito realmente, né? Se você descobre qualquer coisa antes de acontecer, você se organiza para aquilo, né? Sim. Nossa, isso é sensacional. Quais projetos que você tem? Quais projetos? Sua família tá tudo bem? A tia Fran, desculpa ter lançado isso, mas eu precisava falar. Todo mundo A tia conhece. Fran, quais são os projetos que você tem em mente pela frente? Conta pra gente. A minha intenção, eu também dou cursos além das palestras, né? Eu formo os acompanhantes Que terapêuticos, legal. porque eu acho que os pais podem aprender assim como a gente aprendeu, e o conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar, né? Então a minha meta é formar mais pessoas para que os pais saibam cuidar melhor dos seus filhos, né? E ter um ambiente mais estruturado. Porque assim, ó, o que eu, Fran, vejo, tá? Como você falou, tia Fran, todo mundo conhece. Falou da tia Fran, todo mundo conhece, tá? Legal. Os pais, principalmente, eles não vão lá, vou falar com a doutora Franciele. Ô, tia Fran, aconteceu isso Olha só que um, legal. aconteceu isso com outro. Então, assim, sempre é a tia Fran, tá? Então, o que que acontece? Eu quero que eles entendam o filho da melhor forma. Eu, como profissional, vou falar como mãe agora, tá? Eu, como mãe, para aprender a cuidar do Eduardo, eu fui virar profissional. O que que eu fiz? Eu fiz várias especializações que me fizeram evoluir o meu filho. Então, o que que eu faço com essa criança quando a família me confia essa criança? Eu aplico tudo o que eu conheço. Eu não foco só numa terapia naquela criança. Tanto é que eu te falei, do Enzo, eu modifiquei a receita. Então, eu fiz o quê? Eu trabalhei a comunicação alternativa dele, não só na área da saúde mental. Eu trabalhei a alimentação, eu trabalhei a psicomotricidade, que eram os movimentos dele, escovar dente, cortar cabelo. Eu trabalhei a terapia ocupacional. Então, eu vou trabalhando tudo que eu tenho. O leque de opções que eu não fico guardada para mim. Aquela criança entrou na minha sala, o diferencial é: vou montar um pacote de atendimento para essa criança, que ele vai evoluir. Que E legal. eles são assim, ó, eles entram na sala, a maioria das pessoas diz assim: "Ah, vou levar você numa consulta". Não, as crianças não vão para consulta. As crianças vão lá brincar com a tia Fran. É a ideia que elas têm. E eu, como profissional, entendo, porque eu passei isso, né, que se a criança estiver prazer no que ela estiver fazendo, ela vai fixar com mais agilidade. Ela vai Uhum. gostar de estar no ambiente. Pega uma terapia do choro, que é o que eles falam, né? Coleguinha profissional lá fica lá 30, 45 minutos com aquela criança. Faz isso. Não pode. Faz isso. Não pode. A criança vai chorar, vai entregar para a mãe e vai dizer: ai, a terapia de hoje não rendeu, porque ele só chorou. A mãe perdeu tempo, saúde, né? Porque a mãe fica estressada, a saúde emocional da mãe vai lá no lixo, e aquela criança perdeu aquela qualidade de vida dela. Então, assim, criança nenhuma fica chorando comigo. Só que não, né? Elas choram. Eu tô mentindo, as crianças choram, mas é para ir embora. Eu Olha só, passo um trabalho para aquelas crianças ir embora que você não faz que ideia. elas querem ficar junto, tem um apego. Sim, muito. Então, assim, ó, eu marco os meus Legal. pacientes, tá? A cada 40 minutos. Então, vamos lá, das 9 às 9h40 eu tenho um paciente. Esse paciente teria que ir embora, né? 10 horas eu tenho outro paciente. Só que assim, ó, dá 10 horas, o coleguinha da frente tá chegando e o das 9 não foi embora ainda e estão ali naquela função. Então, eles sempre se cruzam, porque e aí entra a questão da família tá tudo bem, né? Porque assim, ó, vira um familhão. Todo mundo conhece todo mundo. Que legal. É, os amigos já conhecem, tipo assim, ó, no caso do autismo ali, eles não. Amiguinhos de escola não convidam para aniversário, não convidam para isso, Sim. não tem uma socialização muito boa. Muitos pais também têm vergonha de levar, né? No meu caso ali, todo mundo já conhece todo mundo. As festas de aniversário já são tudo organizada pelas mães ali, então acaba virando realmente uma família. Que legal. Mas fala aqui pra gente. Eu quero te encontrar depois dessa conversa. Onde é que eu procuro? Onde é que eu vou? Qual que é o seu arroba? Já deixa ali pra gente na câmera ali, por gentileza. Beleza. Vamos lá, pessoal. Meu Instagram é família tá tudo bem, tá? Eu faço o atendimento no Cobrasol
e na Palhoça com a ecoterapia, tá, com os animais, então é em campo aberto. Se você quer me encontrar, me chama no Instagram, ali no privado, eu vou conversar com você, vou te orientar melhor e vou te instruir o que você pode ou não fazer para agendar uma consulta. Outra coisa, vamos desmistificar, tá? Tem pais que se reconhecem nos filhos e ficam assim: "Ai, mas eu já faço terapia no meu filho, mas eu sou um pouquinho diferente". Me chama no Instagram, eu vou te dizer que também você pode ter uma possibilidade de ser autista e não ser diagnosticado, tá? Gente, sensacional, que conversa legal. E é isso, você quer ter oportunidade de estar sendo entrevistado num podcast? Manda uma mensagem aí, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai te explicar como funciona. Fran, muito obrigado pela participação, acredito que foi algo bem proveitoso. Eu vou reassistir esse episódio várias vezes e vamos manter esse contato. É isso aí. Muito obrigada pela Obrigado. oportunidade.